Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da semana, onde eu irei falar um pouco sobre higiene do sono. Então, vários pacientes meus estão com dificuldade de dormir bem. Eu queria passar um pouco de quais estratégias você pode aplicar no seu dia a dia para que você venha ter um sono melhor, tá? Então, são coisas simples que você precisa aplicar no seu dia a dia para que você venha ter um resultado legal. Fechou? Então eu vou colocar alguns pontos que você precisa organizar na sua casa, tá? Inclusive nutricionalmente que você precisa, se puder, colocar no seu dia a dia, onde isso vai fazer total diferença para que você venha ter uma produção boa de melatonina, que é o hormônio do sono, e que você venha dormir bem durante o dia inteiro. Então, para você fazer a sua higiene do sono, primeiro ponto, se desconecte das redes sociais, do celular, da televisão, de qualquer contato com a luz, aquela luz azul. Por quê? Porque quando o seu cérebro está em contato exatamente com essa luz que eu estou agora, ele sempre fica hiperestimulado. Então, isso faz com que dificulte a sua produção de melatonina. Então, se você não tiver uma boa produção, como que você vai dormir bem? Então, às vezes você deita e sua cabeça está a milhão. Por quê? Porque às vezes você está assistindo televisão, ou você está com o celular no rosto, tablet, computador, o que for. Então, a dica que eu te dou é ou você tirar esse azul e colocar aquela tela amarela. Porém, o indicado mesmo, que seria excelente, o ideal seria você, 1 hora antes de você se deitar, você já se desconectar com qualquer tipo de luz amarela. Fechou? Então, para você fazer uma higiene do sono, você precisa, primeiramente, tá, como eu falei, se desconectar desses aparelhos. Outra coisa que faz reduzir a sua atividade cerebral. Então, quando você desconectar desses aparelhos, você pega um livro. Então, isso vai fazer com que as conexões, a sua agilidade cerebral, ela vá diminuindo. Então, pega um livro, vai ler a Bíblia, lê algum livro que você queira. Isso já ajuda demais, tá? Outro ponto muito importante é justamente você diminuir a quantidade de comida, tá? A noite ela foi feita para você dormir, para você descansar. Então, de manhã você tem uma quantidade hormonal totalmente diferente do que à noite. Então, outros hormônios que durante o dia eles estão em alta, quando é à noite eles precisam estar em baixa. Por isso que você não fazer exercício físico antes de dormir, próximo ao sono, ficar no celular, assistir televisão, todos esses tipos de estímulos cerebrais que você tem, faz com que atrapalhe a sua produção hormonal. E também a quantidade de comida que você come. Então, quando você come uma quantidade muito alta de comida, isso faz você ficar acordado e estimulado. Por quê? Porque o seu organismo ele precisa digerir aquela comida. Você dormiu, ele não vai se desligar, ele vai continuar trabalhando. Tá? O seu intestino, o seu fígado, o seu estômago, as enzimas, tudo que é produzido na hora que você come à noite também vai ter essa atividade muito alta. Então não é interessante você fazer isso. Entende? Então diminua as quantidades de comida à noite. Ou o que seria ideal é o que? Você fazer no máximo aí a sua alimentação, o seu jantar cedo. Ou seja, você vai dormir 11 horas, você vai jantar às 7 horas da noite. E aí você vai ter 7, 8, 9, 10, 11. Você vai ter 4 horas para digerir, para você diminuir as atividades do seu dia a dia, para que você diminua as luzes da sua casa. Esse é outro ponto. E que você se prepare para dormir. Então isso faz total diferença para que você venha ter essa higiene do sono, tá? Então você comer pouco à noite, e o que você tem que preferir? Prefira proteínas, tá?
proteínas e evite carne vermelha, prefira proteínas brancas, ou seja, frango, peixe e o próprio ovo. Por quê? Porque a digestão deles são mais rápidas, não é tão demorada quanto se fosse a carne vermelha. A carne vermelha ela demora por conta da gordura. Então, quanto menos gordura você comer durante a noite, melhor. Tanto gordura também como carboidrato simples, que você vai hiperestimular tanto o seu estômago como também o seu cérebro. Então, diminuir as luzes, tá? Você ter um local limpo, né? O quarto todo arrumado, cheiroso, uma temperatura ideal entre aí 17 e 20 graus. Isso também é interessante para que você possa dormir bem, tá? Você ter o controle do seu estresse, então você chegou do seu trabalho, se desconecta de tudo, porque é o horário que você precisa se preparar para descansar. Se você não fizer isso, fica muito difícil você ter um relógio cronobiológico da sua vida, do seu metabolismo. E você ter horários para acordar, horário para comer, horário para dormir. Se você tem isso organizado, não tem como você ter algum problema futuramente. Então, se você não dorme bem, isso é um problema, tá? Provavelmente você vai ter falhas na memória, você vai ser uma pessoa mais estressada, você vai ser uma pessoa mais ansiosa, você pode ter depressão, você não vai ser como você deveria. Esse que é o ponto, tá? O quanto que você poderia produzir, você não produz porque você não dormiu bem. Então, infelizmente, você vai ter uma piora da sua glicemia, isso vai fazer com que você coma mais no outro dia, tá? Então, é muito importante você fazer essa higiene do sono, exatamente com todas essas dicas que eu te passei. Algo importante que você poderia fazer também seria um jejum de pelo menos 12 horas. Então, por exemplo, se você acorda às 7 horas no outro dia, então seria interessante você fazer sua última refeição às 7 da noite, e aí você dorme, e aí você só vai fazer sua outra refeição no outro dia às 7 da manhã. Então, essas 12 horas de jejum, você já consegue regular muito a sua parte hormonal, tá? E principalmente de manhã, já abre a janela e olha para o sol. Por quê? Porque o seu cérebro ele já vai saber o horário que você olha para o sol, você já vai ter uma produção maior de cortisol pela manhã, e isso vai diminuindo, e à noite também, quando você diminuir as luzes da sua casa, já estiver num ambiente mais escuro, isso vai fazer com que você tenha um sono melhor, tá? Então, alimentos que você pode adicionar no seu dia a dia, tá? Para que você venha ter uma produção boa de melatonina. Então, alimentos bons é kiwi, cereja, café descafeinado, tá? Erva de São João, é um chá. Nutracêuticos, você pode usar o ProSleep, Rhodiola rósea, 5-HTP. Então, todos esses alimentos, todos esses nutracêuticos, todos esses alimentos ricos em melatonina vão fazer, em triptofano que se converte em melatonina, vão fazer com que você tenha uma produção boa de melatonina. Mas de nada adianta você fazer tudo isso e você não fazer o principal, que é diminuir a atividade cerebral à noite, tá? Parar com essa hiperestimulação do seu cérebro, com aparelhos, com televisão, com comidas muito pesadas. Então, sempre comer coisas leves, tá? Então, dessa forma, você vai ter uma boa higiene do sono, onde você vai conseguir dormir bem e que você durma aí pelo menos de 7 a 8 horas. Isso seria o mínimo, tá? De 7 a 8 horas. Mas o ideal mesmo seria você dormir 8 horas por dia. Fechou, pessoal? Então, coloca aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve, o que você descobriu e o que você vai aplicar no seu dia a dia para que você venha dormir melhor à noite. Curte, compartilha, envia para sua amiga, para o seu amigo que está com dificuldade de dormir e depois me conta aqui qual foi a experiência, o que você aplicou, o que deu certo, o que não deu, para que eu venha saber o feedback de vocês. Fechou, pessoal?
Muito obrigado por vocês estarem até agora, até o final. Tamo junto, um beijo no coração e vamos para cima.